Vamos falar sobre frenectomia laser? Hoje eu trouxe aqui a Monique, odontopediatra, para falar tudo que a gente precisa saber sobre esse assunto. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê, Muito obrigada, agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. para falar sobre esse assunto, que é um assunto que você gosta, que você domina e você faz bastante. Então, assim, para a gente começar do básico, o que é a frenectomia? Bom, a frenectomia é quando a gente tem um paciente, geralmente bebezinhos, mas isso pode acontecer em crianças maiores também, até mesmo em adultos, que tem a língua presa. Então, quando não foram diagnosticados, podem se tornar adultos com problema na língua, né? Tanto na fala, respiração, e quando bebezinhos a gente percebe mais um problema na amamentação. E aí a criança tem essa língua, o freio da língua mais curto, e isso impede que a língua faça as funções que ela deve exercer normalmente. E essa avaliação é feita pelo odontopediatra, e aí vocês decidem, vocês têm um parâmetro, vocês algo assim para medir, não, essa língua não tá levantando, por isso que não tá dando certo a amamentação, e aí como que funciona essa decisão, essa Sim, avaliação? isso. A gente tem sim os testes, né, para fazer uma avaliação, e aí tem os parâmetros que a gente segue nesse teste, mas geralmente o teste é feito por uma fonoaudióloga. Então a gente trabalha muito em conjunto com algumas fonos para fazer esse diagnóstico. Então geralmente faz esse diagnóstico até mesmo na maternidade, quando o bebê nasce, né? Hoje é obrigado, todo bebê passa pelo teste da linguinha, e aí faz o diagnóstico já na maternidade se esse paciente tem ou não a língua presa, a anquiloglossia. Se caso for diagnosticado desde bebezinho, a gente já faz o procedimento desde cedo. O que pode acontecer é que, às vezes, em alguns casos, esse freio é um pouco duvidoso, ele é um pouco difícil de ver. E como é muito pequenininho, o bebezinho é bem pequenininho, às vezes passa batido, ele não apresenta dificuldade na amamentação e depois vai apresentar só na fala, quando maiorzinho. E aí, novamente, a gente encaminha para a fonoaudióloga para fazer esse teste, né? E aí ela faz novamente o teste da linguinha, e através dos parâmetros desse teste ela identifica se possui realmente uma restrição dessa língua ou se é mais uma função, porque o freio, além dele ter uma função comprometida, ele tem que estar clinicamente presente, que é um freio mais curto. Olha só que interessante. E é legal a gente saber dessa parceria, assim, né? Que, como a gente chamou, atendimento multi, Isso, né? exato. E uma vez que a gente tem esse diagnóstico, né? O bebê tem a língua presa, o que vem pela frente? Bom, assim que se descobre, geralmente na maternidade, ou um pouco depois que esse bebê precisa fazer o procedimento de frenectomia, a mãe geralmente está apresentando dor, o bebê não está ganhando peso, a gente tem algumas alterações. Assim que diagnosticado, então perceberam que o bebê precisa desse procedimento, ele é encaminhado até o odontopediatra, e lá no nosso consultório mesmo a gente faz esse procedimento. Hoje lá no consultório a gente trabalha com laser, né, o laser de alta potência, porque hoje é o que a gente tem de mais moderno na odontologia. E o laser, ele traz diversos benefícios. Primeiro, que é um procedimento que é muito mais rápido, tá, para o paciente. É um procedimento com menos dor, menos dificuldades ali durante o procedimento. A gente não tem sangramento, então é excelente. Isso é uma segurança muito grande, principalmente quando a gente está falando de bebê muito pequenininho, né? A gente sempre pensa nessa parte da segurança. E o pós-operatório é muito mais tranquilo, né? A gente não precisa dar ponto, nem nada disso. E a criança, o bebezinho, já sai de lá podendo desempenhar todas as suas funções. Não precisa ficar de repouso, não precisa de ficar de dieta, restrição de alimentação, nada disso. Já sai de lá e já pode exercer as atividades normalmente. Tenho pacientinhos até maiores que vão direto para natação, futebol, para a escola, tudo normal, não precisa nem ficar de repouso. Sensacional, isso que eu ia te perguntar. Se o paciente maior, a criança maior, ela Sim. pode fazer também, se às vezes um adolescente que foi passando, e na adolescência apresentou dificuldade, e aí precisa fazer, né, Uhum. o corte. Sim. Não é um corte, mas é o laser ali. Isso mesmo, com certeza. Eu mesmo tenho alguns pacientes que às vezes passaram pela infância e não apresentaram nenhum sintoma, nenhum sinal, e quando tá maiorzinho vem apresentar problema na fala, tem dificuldade, às vezes são crianças também que têm bastante tensão no pescoço, né? Eles ficam bem presinhos assim, então eles têm bastante tensão. E aí, às vezes, quando tá grande, até mesmo a escola indica
fala com os pais, ó, eu tô com dificuldade de entender algumas palavras, o pai procura a fono e a fono nos indica. E assim, para criança maior é excelente também, porque isso não vai restringir as atividades, é um procedimento muito rápido, então ele não precisa ficar muito tempo na cadeira. Então, para criança maior também é excelente. E é um procedimento que necessita de anestesia? Sim, a gente dá um pouquinho de anestesia, né? Alguns estudos já indicam que o laser ele não causa tanto desconforto como a técnica convencional, né? Mas, mesmo assim, por segurança da criança, do bebê, a gente faz anestesia, mas é uma quantidade muito pequena em vista a outros procedimentos. É uma anestesia que dura ali uns 20 minutos, é bem rapidinho. E é bem local, bem pouquinho, e a gente consegue fazer o procedimento sem dor, sem sangramento e o pós-operatório super tranquilo. E nesse pós-operatório a mãe vai precisar fazer alguma coisa? Passar uma pomada, medicação, como que é? Não, em bebezinho a gente não pede para passar nada, a gente até indica uma medicação do pós-operatório só para caso ele venha sentir alguma coisa, né? Mas é por via oral, né? Medicação. Criancinhas maiores, às vezes a gente indica passar um gel ali embaixo só para limpeza, mas não é obrigatório. Tá? Porque o laser já faz toda a desinfecção ali enquanto ele está fazendo o procedimento, né? Por ele ser muito quente. Mas não precisa necessariamente passar nada no local. A única coisa que a gente pede é para fazer os exercícios com a fono. Então, ele volta com acompanhamento para uma fono, por isso que a gente anda bem juntinho, né? O odontopediatra com a fono. E aí ele volta para a fono para fazer esse pós-operatório. Que interessante. E aí os resultados são incríveis, a mudança satisfatório demais para o odontopediatra, né? Sim, muito. Os bebezinhos, às vezes a mãe chega lá reclamando de muita dor, não tá conseguindo, bastante frustrada, né? Porque era para ser um momento tranquilo, um momento bom ali para eles e geralmente não é. Ela sente muita dor, o bebê não ganha peso e aí vem toda aquela frustração. Será que sou eu? Será que é o leite que tá pouco? Será que eu que não tô conseguindo? E às vezes não é. É um problema realmente de anatomia de língua, que ele não consegue fazer o movimento da extração do leite e ele não consegue mamar direito. Olha, um detalhe, sim, né, que faz toda a diferença e que se a gente não resolve pode atrapalhar tudo, todas as funções que a língua precisa exercer, ela não vai exercer. Exatamente. Bebezinho é mais a amamentação, mas depois vai ter respiração, vai ter a deglutição, né? Se alimentar, são crianças que não conseguem se alimentar com alimentos mais fibrosos, né? Tem muita dificuldade, carne, demora para mastigar. E mais para frente também a fala, que depois fica bem mais difícil. Eu adorei. Obrigada por compartilhar tantas informações conosco. E até a próxima. Até a próxima. Vamos falar sobre birra. Você está enfrentando essa situação aí na sua casa? Hoje eu trouxe aqui a Giovana, que ela é orientadora parental e vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre esse assunto e transformar o seu maternar. Bem-vinda novamente. Muito obrigada, Mari. Um prazer Muito bom estar te aqui de novo. Sempre com muitas informações preciosas, mãe de 3, então assim, além do que a gente estuda, tá na prática, né? Isso também, né? Tem experiência prática, a gente consegue entender o que as mães estão passando na pele. Mas claro que é muito além, né, do que a gente vive como mãe, com certeza. Tem toda uma base teórica por trás do que a gente vai conversar aqui, mas, te entendo. E quando a gente pensa aí na birra, pra gente começar, assim, o que é birra? A birra ela muitas vezes é colocada de uma forma pejorativa, né? Aquela criança birrenta que se joga por qualquer coisa. Mas a gente pode entender a birra como uma expressão, né, corporal desse serzinho que não está com o cérebro totalmente desenvolvido, mas ele está se entendendo ali como uma pessoa que sente, que quer, que deseja, né? E ele começa a se expressar, mas ainda não tem linguagem, ainda não consegue falar exatamente o que quer. Então, essas emoções mais intensas que todo mundo sente, inclusive as crianças, tristeza, raiva, frustração, medo, muitas vezes a única forma que a criança tem de expressar é fazendo aquele choro e se jogando para trás e expressando com todo o corpinho o que está passando lá dentro do coraçãozinho dela. Então, a gente pode olhar a birra com um pouquinho de compaixão pelo que está acontecendo com a criança, né? Mas, de fato, é esse choro descontrolado, esse corpinho que se joga, né? Então, todo mundo reconhece. E a gente fala assim, parece que o mundo não está preparado para ter crianças, né? Daí já vem aquele olhar, a gente já fica assim, e às vezes a gente acaba fazendo algo
porque os outros, o que os outros vão pensar se eu não tomar uma atitude agora? Isso. Então, assim, como ajudar essas mães, esses pais a enfrentar esse momento? Isso. Porque é muito vista como falta de limites, né? É uma criança sem limites. E a gente não olha para a fase do desenvolvimento. Então, a primeira coisa é entender que é um movimento natural que começa mais ou menos ali com 2 anos de idade, mas ele tem um tempo, né, de 2 a 5 anos de idade que a criança vai devagarinho tendo mais recursos internos para lidar com essas emoções. Né? Então, é claro que uma criança de 2 tem uma forma de se expressar, uma de 5, outra, uma de 8, outra. A gente quer ver essa mudança ao longo do tempo, né? Então, não é normal que uma criança de 8 anos no shopping se jogue no chão. Né? Mas uma de 2 é completamente natural. Então, a gente primeiro precisa entender que faz parte do desenvolvimento e depois ir buscando recursos para, claro, né? Eu ir mostrando para essa criança devagarinho, bem aos pouquinhos, de que tem outras formas de expressar as emoções, de que a gente pode fazer pedidos diferentes, para que quando ela chegue com 8, ela consiga então se regular, né? Com 8, com 12, com 20, quantos adultos aí fazem birra, não é, Mari? É verdade. Então, assim, para ajudar as mães, né? Primeiro reconhecer que é um movimento natural, nomear as emoções que a criança está sentindo. Então, depende de eu olhar ali o contexto, né? Por que ela está fazendo isso? Primeiro, será que tinha uma necessidade por detrás? Ela estava com sono? Ela estava com fome? Foi excesso de estímulos? De repente, foi para um lugar muito agitado? Então, tem algumas birras que elas são por necessidades básicas, necessidades corporais, que não estão ajustadas ali no momento, né? Ou algumas vezes é porque ela queria o brinquedo, o celular, que não pode ser dado no momento. É claro que a gente não vai necessariamente ceder ao pedido da criança quando ele não é adequado. Né? Então, eu acho que às vezes é nisso que os pais acabam se perdendo, né? Então, como é normal, eu vou ceder tudo que a criança quer. Não, se não é adequado que ela pegue o meu celular neste momento, eu vou manter o meu não, mas eu vou entender que ela está frustrada por não conseguir. Eu posso acolher esse choro e dizer, meu amor, a mamãe entende que você quer o celular, mas nesse momento você não vai ganhar. Então, a gente reconhece que é natural, nomeia as emoções, redireciona e não necessariamente cede ao comportamento da criança. E é justamente isso, né, o não ceder ao mesmo tempo que a gente acolhe esse serzinho que está em desenvolvimento, que vai evitar com que a gente tenha adolescentes birrentos, né? Então a gente vai desenvolvendo recursos nessa criança. Sensacional. E um ponto que você falou que eu acho bem interessante ali, os gatilhos. Isso. Então, às vezes, a gente sobrecarrega aquela criança, Uhum. né? Faz com que ela passe dos limites que ela suporta, porque ela não é um adulto, ela não tem uma rotina igual a de um adulto, né? Ela precisa de sono. Às vezes, viajei e fiz muita birra, mas o que saiu da rotina do normal daquela criança na viagem? Justamente, né? Privação de sono, por exemplo, é um motivo que traz muitas birras. Então, quando eu estou trabalhando com uma criança, né, com uma família que tem essas questões, a primeira coisa é alinhar sono, alinhar a rotina, né? Pensar nesse dia mais estruturado para a criança, mais previsível, né? Para diminuir a questão dos gatilhos. Exatamente, é bem, bem importante isso, Mari. E aí, tendo um acompanhamento, eu acho que fica tudo mais fácil, assim, porque, como eu sempre falo, a gente não tem um manual de como ser mãe, Sim. Mas a gente tem profissionais que podem nos ajudar. E Sim. você é uma dessas profissionais. Com certeza. E a gente não tem modelo, né? Então, quando a gente pensa numa criança birrenta há décadas atrás, a solução era geralmente autoritarismo, né? A violência física, a violência psicológica, para essa criança cessar esse comportamento, né? E como a gente é uma geração que quer fazer diferente, graças a Deus, né? Porque as crianças não têm que ser violentadas, né? A gente acaba muitas vezes caindo na permissividade, porque, eu não posso bater, eu não posso fazer isso, mas o que eu faço? E entre esses dois modos de exercer a paternidade, a maternidade, que é o autoritarismo ou a permissividade, a gente tem um caminho do meio maravilhoso, né? Que é o ser ativo, participativo, conduzir essa criança durante a educação e o desenvolvimento dela. Então, sim, a gente pode pedir ajuda, a gente precisa pedir ajuda, né? Essa geração de pais hoje precisa de ajuda. Eu amei. Obrigada por compartilhar tanta informação. Obrigada também pela oportunidade. Se você se interessou, se você gostou, se sentiu aí que está precisando dessa ajuda, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura lá pela Giovana, chama ela, conversa com ela, que eu tenho certeza que quanto mais a gente estuda sobre esse assunto, mais forte a gente fica, e aí a maternidade, a paternidade pode se tornar mais leve para você. Até a próxima. Até a próxima.
O que é a psiquiatria da mulher? Eu trouxe aqui a doutora Cláudia, psiquiatra, para falar sobre esse assunto. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Tão bom te receber aqui, aprender com você. E agora você trouxe essa psiquiatria da mulher. Então, conta para nós o que é psiquiatria da mulher. Bom, a psiquiatria da mulher é uma especificidade dentro da psiquiatria, né? Porque a gente sabe, claro, que as mulheres e os homens são diferentes, mas o que a gente tem de diferente deles, né? O que a gente precisa olhar quando a gente está com uma paciente mulher no consultório? Então, primeiro a questão biológica, que a gente vê, assim, a olhos vistos, né? Que é a questão dos nossos ciclos hormonais. A gente cicla todos os meses, menstrua. A gente percebe no nosso dia a dia o quanto que isso impacta, né? No nosso humor, na nossa disposição, enfim. Depois tem as grandes transições hormonais, né? Que seria a primeira menstruação da menina, depois a gravidez, o puerpério e, por fim, a menopausa, que hoje a gente está falando mais também sobre isso. Então, olha só quantas fases, e dentro dessas fases, uma mudança hormonal gigantesca que afeta a mente. Sim, afeta o cérebro, as emoções, e não só essas questões biológicas, hormonais, tem a questão também do nosso papel social, né, das nossas atribuições que são diferentes das dos homens, da sobrecarga, né? Então, a gente é atravessada por muitos vieses culturais, dependendo da cultura que a gente está inserida, do país, enfim. Então, tudo isso a gente tem que observar e avaliar quando a gente está com uma mulher na frente. Como é que a gente vai ajudar aquela mulher? Enfim, que tipo de tratamento, de abordagem vai ser utilizada? Sem dúvida vai ser diferente de quando a gente está com um paciente homem. Quando a gente pensa aí no homem e na mulher, existe algum dado, algum número mostrando assim se mais mulheres são afetadas mentalmente sim. que homens? Com certeza. Eu não sei porquê, né? Mas me deu será? essa perguntinha assim, será que as mulheres são mais piradas? Então, a gente sim tem dados, as mulheres têm pelo menos 2 vezes mais chances de ter transtorno psiquiátrico ao longo de toda a vida do que os homens. E muito por isso que eu falei, pelas questões já biológicas, sociais, culturais, a gente sabe que tudo isso vai impactar a nossa saúde mental. E quando a gente pensa aí também nessa questão hormonal, isso influencia também, né? Também, sem dúvida, influencia. Tem mulheres que vão ser mais sensíveis às variações hormonais ao longo do mês, do próprio ciclo, né? Que vão sofrer um pouquinho mais com a famosa TPM. Tem mulheres que também vão ficar mais sensíveis na questão da gestação, do puerpério, da própria menopausa. Outras não, mas sem dúvida é um fator que contribui e, de novo, que a gente precisa ter atenção, né? Levar isso em conta quando a gente está olhando para essa mulher. E nesse universo que você está inserida agora, nesse seu atendimento, o que você vem encontrando assim de pacientes, mulheres, o que elas trazem, quais são as principais queixas, doenças, enfim, compartilha conosco um pouquinho desse dia a dia no consultório. Sim, o que eu vejo é que as mulheres estão mais conscientes disso, né? Que a gente tem uma natureza diferente, tem buscado mais os profissionais que estão estudando mais a fundo essa área, se identificam com a gente enquanto também psiquiatra, terapeuta mulher, né? A gente troca muito também no consultório. Sem dúvida, as doenças, né? Vamos dizer, as condições psiquiátricas mais comuns ainda são a ansiedade, a depressão, bastante, né? Depressão, em primeiro lugar, depois a ansiedade. Então, esses são os 2 motivos maiores da busca. Mas também nas outras fases da vida tem buscado mulheres na gestação, no pós-parto, já estão mais esclarecidas de que são momentos desafiadores e que quanto antes buscarem uma ajuda especializada, melhor. E as mulheres mais velhas também já estão se antenando assim, poxa, por que eu tenho que sofrer tanto na menopausa? Por que eu também não posso cuidar da minha saúde mental nesse momento? Então tem sido um momento de transição bem bacana, bem interessante, assim. Que bom, e é importante a gente falar que quanto antes, isso daí para tudo na vida, né? Sim. Quanto antes a gente resolve, quanto antes a gente trabalha uma situação, o resultado, ele acaba sendo mais rápido também. Então a gente não precisa deixar agravar uma situação pra gente estar, como eu brinquei, ele completamente pirada, né? Sim. Pra buscar ajuda. Então quando a gente sente que tá um desconforto, olha, tá pesado pra mim, já procura ajuda.
Claro, e são várias ajudas que a gente pode buscar. A gente pode estar buscando um psicólogo, pode estar buscando uma atividade física, e em casos que a gente vê que as outras ferramentas não estão sendo efetivas ou que está um quadro mais agravado, sim, por que não buscar ajuda de um psiquiatra, de alguém que tenha esse olhar para as especificidades, para as particularidades da vida da mulher? Teve por muito tempo preconceito, né? Ah, psiquiatra é coisa de louco, ela tá tomando medicação. Eu acho que esse movimento ele vem melhorando Sim. e as pessoas quebrando isso, assim, não, eu não sou louca, eu estou cansada, sobrecarregada, e sim, eu vou usar medicação por um tempo, e não quer dizer que eu sou uma viciada, vai ser por um tempo, estou sendo acompanhada. Sim, isso ainda é um medo muito frequente das mulheres, né? Tá, mas e se eu precisar usar medicação, o que vai acontecer comigo? Que tipo de efeito colateral? Vou me viciar, como tu falaste, né? Mas também eu acho que a gente já tem desmistificado melhor isso. As pacientes já vêm com uma aceitação melhor, a gente já tem tratamentos mais modernos, por assim dizer, que acabam sendo mais confortáveis para os pacientes. Então, isso também tem evoluído bem. E como tu disseste, cada caso é um caso, né? Vão ter pessoas que um tratamento mais curto já vai ser o suficiente, outras pessoas que vão precisar, de fato, um tratamento mais prolongado. Mas o importante é isso, a gente poder avaliar cada caso individualmente, que ninguém é igual a ninguém, e fazer um acompanhamento adequado, né, com um profissional de confiança. Isso que eu acho muito importante da gente falar, desse acompanhamento com um profissional de confiança e adequado. Por quê? Às vezes você tem um amigo médico, acaba pedindo para o pediatra uma receita de um medicamento, aí você se automedica, né? Conseguiu a receita lá, e se automedica, corta o medicamento a hora que você bem entende. Então, assim, isso eu acho realmente algo perigoso. Sem dúvida, é muito perigoso. Qualquer remédio, né? Precisa ter um acompanhamento. E eu costumo dizer, assim, que o tratamento não é só o remédio. A partir do momento que tu te dá a chance, ou tem a possibilidade de ir numa consulta, tu tá aceitando ser cuidada. Tem uma outra pessoa ali olhando para ti, te escutando, compreendendo o que tu estás trazendo. Então, isso também é remédio, né? Não só a medicação, enfim, que tu vais tomar em casa, mas saber que tem uma outra pessoa ali te ouvindo, se esforçando para te ajudar. Eu acho que isso já é bastante terapêutico, como a gente chama. É o primeiro passo que você dá para sair daquele lugar que você está. Sim, sim, de não cuidado, né? A gente que é mulher, a gente sabe que a gente, de novo, culturalmente foi educada e a gente escuta durante toda uma vida em que a gente está para cuidar do outro, para fazer pelo outro. A gente sempre está olhando muito para o outro, então a gente tem muita dificuldade ainda de se colocar nesse lugar. Não, eu vou ser cuidada, eu vou me permitir, eu vou permitir que uma outra pessoa me cuide. E isso eu acho que talvez seja o ponto principal ainda da gente desmistificar na vida das mulheres. Eu adorei. Eu Obrigada também, obrigada, Mari. Por trazer essas informações, por dividir tanto conhecimento conosco, e até a próxima. Até. Prevenção odontológica na infância. Eu trouxe a doutora Fran, dentista, para falar sobre esse assunto conosco. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Muito obrigada. Muito bom te receber aqui para falar sobre esse tema. Então, quando a gente pensa aí na prevenção odontológica na infância, o que a gente precisa saber sobre isso? Conta tudo para nós. Legal. Eu sempre falo que nos meus atendimentos, né, que nós temos uma herança que vem dos nossos pais, né, do que a gente aprendeu, que é muito mais fácil a gente remediar. A gente sempre vai buscando no remédio, né, e não na causa dos problemas, ou não nos antecipando das questões. Então, essa questão da prevenção, eu sempre falo que a prevenção ela vem antes do problema. Então, quando a gente aborda questões, às vezes emocionais, questões amplas, né, que essa criança ela não é só uma boca. Ela não vem no consultório só por queixa dentária. Às vezes ela tem outras queixas que são importantes identificar para liberar esses padrões e que ela cresça saudável, que eu identifique questões
questões, né, dentárias também que ela traz para que ela se desenvolva de maneira mais livre, mais tranquila, até questão de aprendizado, questões de uma mordida disfuncional, de um posicionamento de língua, essa criança que não consegue respirar bem, essa criança que tem um cognitivo ruim na escola, que às vezes é chamada pelos pais. Então, tudo às vezes está relacionado por questões dentárias. Olha só quanta coisa, né? Em tão pouco tempo você citou e faz total sentido. A gente, às vezes, busca um profissional quando a gente tem um problema, quando algo aconteceu e, poxa, eu preciso de uma solução. Mas quando a gente faz uma prevenção, a gente está um passo à frente, né? Com certeza. Então a gente está prevenindo o que pode acontecer e talvez já resolva para que não aconteça. Isso é muito interessante. Exatamente. E a gente tem heranças, né? E padrões, né? Padrões que vêm dos nossos pais. Padrões de uma mordida errada, padrões, o pai tem muita cárie, a mãe tem problema na gengiva. E aí a gente tende a pensar que os nossos filhos repetem os padrões, né? E que às vezes não é real. Então a gente precisa entender que eles são pessoas diferentes da gente e que a gente precisa identificar qual é o padrão dele. Identificando esse padrão dele, a gente entra na questão preventiva, para que ele não seja, né, como a mãe ou como o pai, ou que tenha muita formação de cárie, ou que ele tenha essa doença acompanhada na vida. Não é real que, o pai teve, então meu filho vai ter também. Olha que interessante, né? E quando a gente pensa nessa consulta preventiva, qual é a idade ideal, assim, para essa família levar a criança até você? A consulta preventiva, o ideal é que ela tenha pelo menos o primeiro dente. Então, muitas maternidades já indicam que as mães saiam da maternidade, essas famílias, e já busquem atendimentos, que é o padrão ouro, que essa família receba instrução, muitas vezes até com a criança na barriga ainda, receba essa instrução. Depois, ela prepare essa criança para quando tiver já o primeiro dente, ela já saber o que fazer. Mas se não fez durante esse período, o ideal é que seja no primeiro dentinho do bebê. E aí, o que acontece nessa primeira consulta aí, quando o bebê já está com aquele primeiro dentinho? Na primeira consulta, a gente faz uma orientação para os pais. Então, eu busco muito saber a história dessa gestação, a história dessa família, porque a criança, essa família, né, não veio com só uma boca. Ela não é uma boca, essa criança não é um dentinho e uma boquinha. Essa criança, ela é todo um sistema que precisa ser visto, precisa ser conhecido. Então, eu faço toda essa análise do que ela traz de bagagem também, das experiências, das expectativas dos pais. Instrução de higiene oral, que é muito importante nessa fase. Alimentação, início da alimentação, como que ela vai abordar, né, essa introdução alimentar, se vai ser de uma maneira da criança receber os alimentos pastosos ou não, como que ela está segura disso. Questão do aleitamento, né, o aleitamento materno é muito importante. A criança mamar, né, no peito desenvolve toda a questão da face dela. Então, todas essas questões de uma anamnese bem detalhada e individualizada, porque cada história, cada família é de uma maneira, né? Cada família tem um trauma, cada família tem uma história. Então, disso eu faço uma abordagem para indicar o que é melhor para cada família, cada criancinha dessas. Que interessante. E aí, de quanto em quanto tempo que é recomendado, assim, para a família voltar com a criança e justamente para que aconteça o que a gente está falando, a prevenção. Porque se você leva a criança uma vez e passa anos sem levar, como que você vai estar fazendo essa prevenção? Sim. O ideal é que seja de 6 em 6 meses. Principalmente a criança, que os dentinhos vão nascendo ao decorrer ali dos 2 primeiros aninhos da criança, uma média. Então, de 6 em 6 meses é um bom padrão se essa criança não tiver atividade de cárie, se essa criança estiver saudável, se ela não estiver usando medicação de uso contínuo. Se ela for uma criança saudável, o ideal é de 6 em 6 meses. E aí, quando a gente pensa nessa questão que você falou, a criança dorme de boca aberta, a gente sempre associa com o otorrino, mas o dentista, ele é especialista em boca também, então você consegue fazer um trabalho ali e ajudar essa família a resolver essa situação? Sim. As áreas, elas andam juntas, elas caminham juntas. Então, não existe o dentista sem o otorrino, sem, né, às vezes, um terapeuta. Então, assim, precisa ter essa avaliação, às vezes, do dentista, que o dentista identifica um padrão e encaminha para o otorrino.
Então é mais fácil essa criança estar em contato com o dentista e depois buscar uma consulta com o otorrino do que ao contrário. Então, se não é o pediatra atento e fala, olha, você precisa ir ao dentista, você precisa ir ao otorrino, ao oftalmo, se não é o pediatra ter essa visão, normalmente é o dentista que faz isso. Que legal. E aí, pensando num tratamento, como que acontece, assim? Como que a gente pode mudar? Às vezes, eu vejo muito da gente falar aqui também sobre o céu da boca, né? E a língua. E aí, Sim. fazer um trabalho ali para resolver essa situação. Ah, preciso de cirurgia, vai ter que tirar a amígdala. Às vezes, não é isso, né? Sim, com os exames odontológicos, eu consigo identificar se essa criança ela precisa ir para um otorrino por questões cirúrgicas, ou se a gente consegue mudar os padrões, como você falou, né, do céu da boca fundo ou muito fechado. Então, isso com o aparelho ortopédico funcional, eu consigo moldar o padrão da maxila com relação à mandíbula, posicionamento de língua, a musculatura da face preparada para essa criança não precisar de algum procedimento cirúrgico. Olha só. Então, futuramente, se isso não for visto hoje, né, que o futuro a gente constrói hoje, né? Então, se a gente não vê esse padrão hoje, futuramente ela pode passar por um procedimento cirúrgico de ortopedia facial. Olha a importância da prevenção. A gente acha que é pequeno, sim, mas é um peso gigantesco. Poxa, a gente evitar uma cirurgia, a gente evitar uma doença grave. Então, assim, prevenir é sensacional, né? Sim, com certeza. E a gente está falando, né, de questões cirúrgicas, de questões de padrão de desenvolvimento da face. Mas pensando numa questão primária, a cárie é uma doença. E as pessoas banalizam, na maioria das vezes, a cárie, porque ela é de fácil tratamento. Né? Então, assim, ela é de fácil tratamento, mas ela é uma doença. Então, para que a criança tenha um sistema todo saudável, se ela tiver cárie, ela não está saudável. Então, a gente precisa equilibrar esse sistema, deixar esse sistema saudável com hábitos adequados, indicações adequadas, a escovinha, o creme dental, tudo isso de forma equilibrada e adequada para que essa criança possa chegar nesse nível, né, de usar um aparelho, de fazer uma questão de prevenção ortopédica para a questão da respiração. Então, tudo é uma cadeia, né, uma cascata. São questões que uma vai puxando a outra. Eu adorei. Bom. Muito obrigada por compartilhar tanta informação, tanto conhecimento conosco. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer entender um pouco mais, vai no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura lá pela Fran e eu tenho certeza que você vai encontrar muita informação de qualidade, porque uma coisa é a gente falar aqui, mas nada dispensa uma boa avaliação. Até a próxima. Obrigada, até. Vamos falar sobre bullying? Eu trouxe aqui a doutora Andressa, pediatra, para a gente abordar um pouquinho desse assunto que é tão importante. Doutora, bem-vinda novamente. Muito obrigada. Quando a gente pensa aí no bullying, é algo que a gente nunca pode parar de falar. E esses dados que você estuda, enfim, sempre vão mudando e nos trazendo esse alerta para esse tema, né? Sim, até porque com a internet, né, com as redes sociais, isso tomou uma proporção que não era o comum até uns 10 anos atrás, né? Então, a gente agora tem umas sequelas muito mais importantes pelo vulto que isso toma, né? Assim. Pensando nessa questão aí do bullying, o que a gente fica de alerta para os pais, principalmente, né? Sinais. Uma coisa que a gente tem que observar muito são as mudanças de comportamento da criança e do adolescente, né? Porque lembrar que o bullying geralmente começa já na infância, né? Ele piora muito na época da adolescência, mas a gente já tem aquele bullyingzinho basal, né? Aquele que as pessoas acham que é uma brincadeira, que a gente não pode considerar isso como brincadeira de forma alguma. Mas a gente já tem lá no comecinho, né? Então é aquela criança que não se incomodava em nada com o seu corpo e de repente não quer usar mais roupa que mostra o corpo. É aquela criança que não quer ir para a escola. É aquela criança que vai chegando ali o domingo, o final do domingo, início da segunda-feira, ela começa a dizer que tá com dor de cabeça, dor de barriga, dor no corpo, dor em tudo que é canto, porque aí ela quer faltar à escola, entendeu? É aquela criança que falava bastante dos amigos, contava as coisas da escola e de repente ficam em silêncio, né? Então todas essas coisas precisam chamar a atenção dos pais, né? E é importante a gente falar
que, como você trouxe, não são só os adolescentes, as crianças também. E daí, quando a gente tem um relacionamento bom, talvez a gente consiga evitar na adolescência, porque na adolescência a gente aí já trabalha com pessoas que já estão com os hormônios, né? E daí talvez seja ainda pior, né? Na verdade, o ideal é você começar o relacionamento com seu filho já desde pequeno, desde criança, para que ele crie uma confiança em você, de que se ele tiver um problema, ele vai poder te trazer para ter uma solução. E aí vem a grande questão. Às vezes o bullying começa em casa, com as coisas que você fala para o seu filho em casa. Se o seu filho não tiver confiança de falar as coisas com você, porque você estoura por qualquer coisa, culpa ele por tudo, diz que ele não sabe resolver nada, ele não vai te trazer o problema. Ele vai guardar. E aí pode ser que seja tarde demais na hora que você conseguir notar o que está acontecendo. Olha que importante, né? A gente fala muito sobre educação, que as pessoas estão perdendo a mão. Ou é muito bravo, com muita regra, ou muito liberal. E daí, assim, fica muito distante uma coisa da outra, né? Sim. Muito bravo, o filho não vai falar nada. Muito liberal, o filho faz qualquer coisa e, sabe? Então, assim, é difícil manter esse equilíbrio. E daí acontece tudo que vem acontecendo. Aí eles vão pra internet, e aí as coisas ficam do jeito que a gente tá em 2025. Exatamente. E uma coisa muito importante é que a gente... durante muito tempo, a história do bullying, principalmente aquele bullying da criança, né? Que é mais o apelido, né? É o falar sobre o peso, é alguma característica física que a pessoa tem, que as crianças costumam pegar aquilo, né? Para falar do outro, né? Para usar para fazer o bullying. A gente costuma levar isso como uma brincadeira, né? Uma brincadeira. E aí a gente meio que ignora, né? O fato, vai deixando acontecer. E não é só o pai e a mãe que ignora, a escola ignora também. A escola acha que não tem importância, que não precisa tomar uma atitude concreta sobre isso. E a gente precisa juntar pais e escola para poder combater o bullying. E aí, uma época, acontecia muito de só ter a palestra na escola sobre o bullying. Mas isso não é efetivo. Assim, alerta, é lógico, chama atenção, mas não é o suficiente. A gente precisa de atitudes mais concretas para poder ter uma efetividade maior. Esses dias uma amiga me contou sobre uma coisa que aconteceu na escola da filha dela. A escola criou uma estratégia muito boa. Ela pegou aqueles que praticavam o bullying e colocou eles como responsáveis por cuidar daqueles que sofriam o bullying. Tipo, deu aquelas crianças, aqueles adolescentes, uma missão de proteger aquelas pessoas. Claro, dizendo que é para proteger dos outros, né? Não era dele. Olha Mas, só. assim, foi uma estratégia muito inteligente da escola de colocar eles como aqueles que vão ser os defensores, né, dos oprimidos. Então, assim, aquilo empodera aquela criança que está fazendo bullying, porque pode estar sofrendo algo em casa, né? E ela meio que desconta no mais fraco na escola. É uma das causas, né, de praticar bullying. E ela passa a ser, tipo, o protetor daquele que está sofrendo bullying, né? Pensando em uma criança, em um adolescente que não teve ajuda na escola, que não conseguiu se abrir em casa, o que a gente pode... O que pode resultar dessa relação aí com o bullying? Nós temos coisas do presente, né, assim, são algumas consequências que são visíveis logo, que é o absenteísmo escolar, é as baixas notas na escola, é a criança ansiosa, né, a criança que fica mais depressiva. Isso é o que a gente vê logo, né, assim. Essa criança, ela pode começar a ter momentos de autolesão, né, ela pode começar a fazer isso, é uma válvula de escape, né. E a longo prazo, o que a gente viu é que as crianças e adolescentes que sofreram bullying na escola, elas têm uma chance muito maior de depressão e suicídio na vida adulta. Então, isso é um estudo de Harvard que mostra que há uma chance tipo de 3 vezes mais em quem sofre bullying acabar ficando deprimido e tentativa de suicídio na vida adulta. Olha a importância das escolas, dos profissionais da área da saúde, dos pais responsáveis pelas crianças, de estarem atentos a isso para a gente mudar isso, né? Sim, e uma outra coisa extremamente importante, porque o pessoal fala só, na maioria das vezes, quem é a vítima do bullying.
mas o agressor, ele também tem consequências. Tem um estudo de um psicólogo que ele fala que, e esse estudo é antigo, tá? Ele é de 2003, se eu não me engano. Ele fala que 65% dos meninos que são causadores de bullying, eles acabam cometendo algum crime que vão acabar sendo presos na vida adulta. Comparado com aqueles que não fazem, né? Então, em torno de 23 daqueles que não fazem bullying tem alguma coisa criminal, né, na vida adulta. E quando a gente vê os que fazem bullying, são 65% que vão acabar na vida do crime. Então, a gente tem que tomar cuidado também com quem agride. Olha só, interessante. Uhum. Obrigada por trazer esses dados para nós. Espero que tenha te ajudado de alguma maneira. E se você quiser conversar um pouco mais sobre esse assunto, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a doutora Andressa e converse com ela. Ela tem informações bem preciosas para nós que estamos aqui nesse universo materno, infantil e profissionais da área de saúde também. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Você já ouviu falar em EMDR? O que será? Eu trouxe aqui uma especialista nesse assunto, a nossa psicóloga, a Ronise. Bem-vinda novamente ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada. Quando a gente pensa aí no EMDR, o que é? MDR vem de uma sigla em inglês que significa terapia de dessensibilização e reprocessamento através de movimentos oculares. É uma terapia que ela usa a estimulação bilateral cerebral para adiantar os resultados, e por isso os resultados são mais rápidos e eficientes porque usa desse recurso. E quando que é indicado usar o EMDR, esse método? O MDR é indicado usar para praticamente todos os sintomas emocionais ou psicológicos, todas as situações de sofrimento. Precisa ser feita uma avaliação, porque tem alguns determinados casos que a gente não usa. Então, praticamente, mais de 90% dos casos a gente pode usar o MDR e com bastante sucesso. Olha só que interessante, né? Então, assim, se a pessoa estiver apresentando algum problema emocional, traumas, enfim, conta aí pra mim qual é o paciente que pode buscar por essa técnica e o que isso vai mudar na vida dele. Todas as pessoas podem buscar por essa técnica, porque é só a partir da nossa avaliação que a gente pode descartar o uso dela. Mas a gente trata principalmente de traumas. Então, o MDR ele parte de qual princípio? Que o sintoma do presente ele é causado por algo do passado que o cérebro não conseguiu processar, que é o que a gente chama de trauma. Não precisa ser uma grande coisa. Trauma é tudo o que o nosso cérebro não processa. Muitas vezes a gente encontra pessoas que acham que vai encontrar um trauma gigantesco e a gente chega lá no passado, era uma coisinha de nada que o cérebro não processou. Ou, às vezes, uma coisa maior. Então, não precisa ser um grande acontecimento, um luto, um acidente, enfim. Trauma é qualquer coisa que o nosso cérebro não processou. E aí o cérebro ele fica tentando processar, por isso que traz o sintoma do presente e as repetições dos sintomas e dos acontecimentos na nossa vida, principalmente no presente. E esse trauma ele pode ter acontecido em qualquer fase da vida dessa pessoa e pode ser trabalhado em qualquer fase da vida dessa pessoa também? Perfeitamente. Pode ter acontecido em qualquer fase da pessoa, pode ter acontecido muito precocemente, que é o que a gente chama de trauma precoce, que são nos primeiros anos de vida, quando não há palavras, que daí a gente trata só com a sensação corporal, só entre aspas, né? Porque muitas vezes a sensação corporal desse trauma é gigantesca. Ele pode ter acontecido também no momento da gestação dessa pessoa, que a gente chama de trauma gestacional, ou, Mari, ele pode ser até anterior, de gerações anteriores, algo que venha da minha mãe, dos meus avós, dos meus bisavós, enfim, algo que a minha família está carregando já desde gerações passadas, que é o que a gente chama de trauma transgeracional. E aí, quando essa pessoa busca pela ajuda, ela pode ter qualquer idade também, que o método
vai ajudar. Pode, e por incrível que pareça, nas crianças e nos idosos, o reprocessamento acaba sendo muito mais rápido. E tem alguma explicação para isso? Das crianças, a gente sabe que é devido aos anos de vida. Então, se eu tenho 6 anos, eu tenho basicamente 6 anos de trauma para processar, né? Então, uma pessoa adulta, uma pessoa de 30, 40 anos, já vai ter 30 ou 40 anos, porque quando o trauma acontece e não é processado, ele fica como se ele tivesse congelado. E quando o cérebro acha que aconteceu algo parecido, é como se essa memória se concentrasse, se encapsulasse junto com essa primeira, e aí uma terceira, e aí uma quarta. Então, a gente vai tendo mais anos, né, de memórias para processar. Olha só como é interessante, né? A gente sempre fala sobre o tratamento precoce de algumas doenças. Então, quando a gente pensa nesse processamento do trauma, também se encaixa. Quanto antes, menos camadas esse trauma apresenta. Nossa, perfeito. Isso mesmo, né? E mais vida saudável a pessoa vai tendo. Por isso que quanto antes a gente tratar, melhor, por uma qualidade de vida, né? Por uma vida mais feliz, mais saudável, não só com a pessoa, mas com a família, com os colegas de classe, pessoas que não têm traumas, ou pessoas que, todo mundo tem trauma, mas pessoas que têm traumas processados, elas não traumatizam outras pessoas, ou elas traumatizam muito sem querer, e voltam atrás rapidamente. Então, é uma corrente, né? Olha que frase, né? Sim. Pessoas que não têm traumas não traumatizam outras pessoas. Porque se é uma mãe cheia de traumas, ela vai traumatizar essa criança que não tem culpa nenhuma, que depois vai seguir traumatizando. Então, em algum momento, alguém precisa se levantar e falar: deu desse trauma, acabou, né? Eu preciso vencer isso e romper essa. A gente tem que enviar coisas boas, né? Perfeito, muito bacana isso que você está falando, que eu lembrei de outra coisa. Quando a gente processa o trauma numa geração, ele não é mais transmitido para as próximas. Olha que maravilha. Sim, E aí a gente liberta os nossos filhos, né? exatamente. Porque a gente não faz porque a gente quer. Né? Não é algo assim, eu tô passando porque eu quero, eu tô agindo dessa maneira porque eu quero. É uma coisa que tá ali dentro da gente, né? Perfeito, é quando a gente faz no automático, sabe? Quando eu grito com meu filho, com a minha filha, e quando eu vejo já foi, é sem querer, é automático. Porque a gente está só reproduzindo algo que o cérebro está mandando reproduzir para tentar processar sozinho. E pensar que a gente tem como viver de outra forma, né? Sem dúvida alguma. O MDR, Mari, ele faz uma simulação do processo de autocura do organismo. Eu gosto sempre de dar essa explicação. A gente tem 2 processos de autocura. Um é físico e o outro é emocional. O físico é bem fácil de visualizar, né? Se eu machuco a minha mão, o meu cérebro vai dar conta o meu corpo vai dar conta de curar, mesmo que eu não faça nada. E o emocional, ele acontece à noite, naturalmente, durante o sono REM, que é o sono que a gente sonha, tanto é que muitas vezes a gente dorme chateado com alguma coisa e no outro dia acorda melhor. Então, o que acontece? Como que o cérebro faz esse processamento? O que a gente vive entra pelo lado direito do cérebro, que é o lado das emoções, dos sentimentos. À noite existe um processamento e essas memórias vão para o lado esquerdo do cérebro, é um lado mais organizado, onde tem lógica, tem razão, tem inteligência, tem a área da fala. Então, o que eu vivi, ele vai sendo organizado. Isso é preocupante. Isso eu tenho que lembrar para a prova semana que vem. Isso são nomes de cores. Isso eu posso resolver de tal maneira. Então, processou, fica tranquilo no cérebro. Só que, às vezes, o sistema de autocura falha. Por exemplo, o físico, se cair um grãozinho de areia na minha mão e inflamar, eu vou ter que fazer algo a mais. Então, às vezes, essa memória que entrou ali pelo lado direito, ela também, por algum motivo, ou por ser muito grande, ou muito dolorida, enfim, por algum motivo, ela não é processada. Então, no MDR, a gente faz a simulação do que acontece durante o sono REM, que é essa estimulação direita-esquerda, que vai interligar esses 2 lados do cérebro, que é quando o meu lado inteligente vai estar dizendo para o meu lado emocional: já passou, não está acontecendo agora, está tudo bem. E aí essas emoções, essas sensações físicas, essas crenças negativas que a situação difícil fez eu pensar e estar repetindo hoje, elas são processadas e
e o sintoma é resolvido. Eu adorei. Obrigada Que por bom. dividir tantas informações e até a próxima. Eu que agradeço. Até. Vamos falar sobre Pilates com a Brenda, fisioterapeuta. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Muito obrigada. Muito bom te receber aqui para falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Pilates. Então, eu queria que tu apresentasse o estúdio para nós, falasse que tipo de profissional vocês têm lá, quem são as pessoas que podem buscar os serviços de vocês. No estúdio você vai encontrar tanto profissional da fisioterapia, profissional de nutrição, e a gente trabalha em conjunto para atender as mães, os idosos e públicos em geral. Mas o meu foco hoje maior é para falar sobre as mães, tanto aquelas que estão se preparando para a gestação, quanto aquelas que já pariram, né? Estão na fase do puerpério. O Pilates é um exercício que engloba tanto o físico quanto o mental. Então, a gente prioriza muito. A gente sabe que na parte do puerpério, o mental da mãe é extremamente abalado. Então, a gente tenta se reconectar, se reencontrar consigo. Então, o Pilates acaba trabalhando essa questão de cabeça e corpo, né? Quando a gente pensa no Pilates, um exercício, é uma prática que ela pode ser feita antes da gestação e até às vezes, não tô conseguindo engravidar, às vezes a mulher tá inflamada, né? O corpo tá todo inflamado e o Pilates ajuda até a trazer esse tão sonhado positivo, né? Preparar o corpo para isso durante toda a gestação e, como você falou, no pós-parto, no puerpério também. Eu queria que você falasse para nós a importância de cada fase dessa e da prática lá do Pilates. Sim, então, o Pilates no né, na preparação para a gestação, a gente acaba trabalhando o fortalecimento, principalmente da questão abdominal, na parte profunda, que é o que o Pilates trabalha, porque uns pontos principais da mãe, o receio principal, além do abdômen, tem a questão da parte pélvica, que a gente trabalha associando junto, que é o fortalecimento do assoalho pélvico, o fortalecimento da coluna, porque acaba que com os movimentos repetitivos, de descer, de pegar a criança no colo, causa dores constantes, né? Então, a gente já começa desde o pré-gestação o fortalecimento dessa musculatura interna para prevenir que ela não sofra durante a fase gestacional com as mudanças hormonais, mudanças do corpo, e nem no pós, né? Que a questão de sustentar a criança no colo, de amamentar, a curvatura das costas. A mulher pode fazer o Pilates desde que ela descobre a gestação, vai até o final? Como que funciona? Isso. O Pilates pode ser feito desde o início da gestação, né? Se essa mulher já vem praticando atividade física, melhor ainda. Mas caso ela não venha praticar, vai iniciar o Pilates justamente para poder se cuidar durante esse período, a gente obviamente precisa de uma orientação médica, um ok, mas normalmente é extremamente recomendado, os médicos dão sempre um ok, porque o Pilates, como é acompanhado por fisioterapeutas e profissionais da educação física também, são profissionais preparados para essa mudança toda. É diferente de tu ir na academia, não tem alguém ali junto contigo, tu não sabe o peso que tu pode ou que tu não pode pegar. Ali não, ali no Pilates tu tem um profissional que trabalha com isso. Quantas gestantes já passaram por ali? Muitas. Que fase que a pessoa tá? Então, o profissional sabe o que indicar para aquela fase, para aquela pessoa, né? Então, por isso que tá grávida, primeiro, você faz atividade física? Não faço, Pilates. Faço Pilates. Coloca o Pilates na sua vida. É a atividade física mais indicada para as gestantes. Sim, muito indicado. A gente preza por todos esses pontos, né? De cuidado, de zelo, além da individualidade, porque o estúdio, normalmente, cada profissional atende até 4 pacientes, então é algo bem individualizado, então ela vai ter todo o cuidado, a atenção voltada para ela, prevenindo que ela não se machuque e não, né, equivocadamente, também não exija demais do corpo dela, expelindo essa criança, que é algo que a gente quer evitar com toda certeza. Que legal. E aí depois a gente vem para mais uma fase, que é o puerpério. Então, daí ganhei o bebê, tô com o bebê em casa, não posso fazer nada. Como que o Pilates entra aí para mudar toda essa realidade? O puerpério, uma fase complexa para as mães, né? Tanto para mães de primeira viagem, quanto para as mães que já têm um filho, né? Se encontrar com essa nova rotina é muito complexo, é muito difícil. Só quem já passou sabe como é que é, mas é incrível.
E a gente realmente, pensando nessa dificuldade, a gente criou dentro do estúdio uma aula exclusiva para mães no puerpério. O que que é? É uma aula que a mãe vai utilizar um sling, aqueles cangurus, sabe? Que tu prende a criança no teu corpo, fica firme. Tu faz as aulas durante 45 minutos, que é um período mais curto, obviamente, porque passa muito tempo fora de casa, a gente sabe que é algo estressante às vezes para a criança, mas vai ser muito bom, tanto para a mãe quanto para a criança. Vai criar um vínculo maior, ela passa a fazer atividades conectadas ao corpo dela. E a mãe vai ter troca com outras mães que estão vivenciando essa mesma fase. Então, vai ser muito bom essa troca. E para ela, né, mentalmente conversar, se exercitar, nesse, né, tanto no puerpério inicial, quanto no puerpério mais tardio, ali dos 6 meses. Essa fase é extremamente importante. Ah, eu adorei. Quem me dera se eu tivesse conhecido no meu puerpério. Porque é bem isso que você trouxe, assim, sabe? Vai trazer aquele movimento que a gente precisa, sair de casa, que muitas vezes a gente fica, né, só E ali. às vezes ela não tem uma rede de apoio para deixar a criança em casa. Exatamente, às vezes está amamentando. Então, por que não levar junto? Existe, obviamente, academias que aceitam crianças, só que crianças maiores, que ficam sozinhas, de 4, 5, 6 aninhos, que tem espaço para brincar. Mas tu não tem um espaço onde tu consegue levar o teu bebê de colo, que fica ali contigo, no teu refúgio, ou sobre o teu olhar, né, que é a segurança que a gente precisa. Eu adorei, sensacional. E vocês indicam quantas vezes por semana fazer o Pilates? Em cada uma dessas fases lá, vamos fazer um, né? Antes da gestação, durante a gestação e no pós-parto. A gente sempre indica ele mede 2 a 3 vezes na semana. Tá? A gente sabe que no pós-parto vai ficar um pouquinho mais difícil comparecer 3 vezes na semana, mas a OMS, que é o Instituto Nacional ali, e recomenda que a mulher exercite pelo menos 150 minutos por semana no puerpério. Se for dividir isso entre os dias, dá uma média de 30 minutinhos por dia, assim, durante a semana. Exercício leve a moderado. Então, se ela conseguir pelo menos 45 minutinhos lá no estúdio, uma vez na semana, nesse puerpério inicial, já é extremamente benéfico para ela e benéfico para a criança. Porque a gente sabe, se a mãe está bem, obviamente a criança também fica bem. Ele sente, né, essa troca de energia. É verdade, eu adorei. Obrigada por compartilhar tantas informações conosco. Quero que você deixe aqui o endereço do estúdio, contato, rede social, Sim. tudo. A gente está localizado na rua Santo Antônio, 855, no residencial Colina Real. Tá? Fica próximo da Alberto Leal, próximo do Shopping Itaguaçu. Então, é bem acessível, assim, de ambos os lados. A nossa rede social é Brenda Pilates. Tá? E ali tu vai encontrar todas as informações necessárias, tanto de Pilates para gestante, tanto Pilates para atletas, que a gente atende essa modalidade também. E atendimentos domiciliares e outras atividades também. Obrigada e até a próxima. Até a próxima, obrigada. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Premier Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio. Wilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Premier Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia, Betim realizou seu grande sonho em 1996, fundando a Premier Produções. A Premier trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação, especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Wilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor. A
A Primer Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil. Atuando nas regiões Sul e Sudeste, somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV. Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com a rádio. Além disso, a Primer Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão, multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite. Primer Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa.